Vocês acreditam que alguma característica da reumatologia possa contribuir para essa aparente alienação que nós temos com o mundo das finanças? Ainda tinha 15% de médicos endividados no cartão de crédito. Por que os reumatos não conseguem sair dos plantões de clínica médica? É necessário um plano B? É isso aí. O médico realmente ele é um empreendedor, ele é um empresário, a gente acaba esquecendo disso. Olá, bem-vindos a mais um SBR Cast. No episódio de hoje, eu, Erivelton, e a nossa querida Maria Luísa, a Malu para os íntimos, vamos conduzir essa conversa sobre um tema de grande interesse dos reumatologistas. O tema de hoje será reumatologista e finanças, bons amigos ou eternos desconhecidos? Bom, Malu, o que você acha dessa pergunta aí? Consegue responder para a gente? Olha, Eri, vou ser bem sincera, no meu caso, ainda eternos desconhecidos. Meu marido que o diga, coitado. Mas assim, esse episódio promete, e eu tenho certeza que os nossos convidados vão dar aquele start que eu, e muitos colegas estamos precisando. Bom, então vamos receber o nosso convidado, Rodrigo Spor, que é formado pela PUC, Rio Grande do Sul, fez residência médica e medicina interna pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e residência em reumatologia também pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é pós-graduando em planejamento financeiro e finanças comportamentais pela PUC do Rio Grande do Sul e tem curso de extensão em mercado financeiro e teoria do portfólio pela PUC do Rio Grande do Sul. Olha esse currículo, hein, Eri? A nossa outra convidada também super bem-vinda é a Juliana Wispel. Ela é médica formada pela Universidade Federal de Santa Maria, residência em clínica médica na mesma universidade e fez residência em reumatologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela tem alguns cursos na área de planejamento financeiro e atualmente faz o curso de planejamento financeiro do Planejar, que é a Associação de Planejamento Financeiro. Os dois, eles são titulados pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e conduzem em conjunto o podcast Consultório Financeiro, que foi idealizado pelo Rodrigo. Muito bem-vindos. Bom, eu quero começar perguntando para vocês, aí dentro do universo da reumatologia, se vocês acreditam que exista alguma característica da nossa especialidade ou algumas características, como, por exemplo, ser muito clínica, nós temos poucos procedimentos para agregar um valor aí, na nossa consulta, um tempo de consulta às vezes muito longo, um paciente mais crônico, enfim. Isso poderia influenciar nessa nossa aparente alienação com o mundo das finanças? Boa tarde, Malu. Boa tarde, Erivelton. Primeiro, é uma honra estar aqui participando do SBRcast, Eu gostaria de parabenizar a SBR pela presença nas redes sociais, isso aí tem sido bastante importante, Também a aproximação com os pacientes, tanto com o reumatologista quanto com o curso agora ofertado no Congresso Brasileiro, E também parabenizar o SBRcast, que já trouxe vários temas bem interessantes. Bem, essa pergunta que tu fizeste é uma questão bem interessante. Até no ano passado foi feita uma pesquisa do Medscape que envolveu cerca de 1.300 médicos brasileiros, E ali, em torno de 50% deles disseram que gastam menos do que ganham, desculpa. E os outros 50% gastam mais do que ganham, E também teve um outro percentual, 53%, mais ou menos, dos médicos, disseram que eles aplicam pelo menos R$2.000, assim, em algum fundo de pensão ou algum outro tipo de investimento. Então, tem esses outros 50% que não, que gastam mais do que ganham, Também no outro aspecto tem 50% que não aplica o seu dinheiro, E ainda tinha 15% de médicos endividados no cartão de crédito, Então são dados que chamam a atenção, Mas pensando na reumatologia mesmo, eu acho que não seria a especialidade um agravante para o problema. Eu vejo isso como um problema da classe médica como um todo. E isso vem desde a graduação, a gente
não teve nenhuma conversa direito sobre isso na graduação, né? Veio nas residências, as minhas residências, a gente também não abordava esse tema, assim como não se abordava questões de consultório, que são coisas importantes. A gente sai da residência e tem que aprender sobre pessoa física, pessoa jurídica, contabilidade, livro CAT, isso, aquilo, né? E até mesmo a questão de convênios ou consultas particulares. Então, é uma lacuna bem importante e eu vejo que também é uma lacuna que pode estar levando, inclusive, à desvalorização de muitos dos nossos colegas. A gente tem que ter um estudo em cima disso. Então, esse tipo de conversa que a gente está tendo agora é extremamente importante, né? Talvez a reumatologia, por ser uma especialidade muito clínica, né? Para não dizer quase 100% clínica, né? Com pouquíssimos procedimentos, né? O cuidado em relação a isso deveria ser um pouco maior até, na minha visão, né? Mas, no geral, eu acho que é um problema da classe como um todo mesmo, né? Eu concordo com a Juliana. E, em primeiro lugar, claro, a gente agradece muito a oportunidade de estar participando do SBRcast. Nós dois somos fãs, né, do programa de vocês. Eu já ouvi vários também, gosto um monte. Então, para nós é um prazer imenso estar aqui com vocês para acrescentar alguma coisa que é algo que a gente gosta pra caramba. A minha impressão também acho que o reumatologista por si, eu acho que não tem um perfil pior que os outros médicos, mas ele entra num problema que alguns clínicos puros, que nem o reumatologista, o endocrinologista, acabam entrando, de depender muito da consulta, né? Não ter procedimento, não ter outras fontes, não tem nenhuma cirurgia, não tem outras maneiras de ser remunerado. E, além disso, que eu acho que esse sim é um agravante, são consultas muito mais lentas, mais demoradas do que a maior parte das especialidades. Então, a gente é clínico, com consultas lentas, muitos lugares com dificuldade para conseguir, né, sair desse mercado de convênio e, dependendo dele, e ser exposto às mesmas regras que as outras especialidades, ganhar o mesmo valor de uma consulta, claro, não inferiorizando nenhum tipo de especialidade, mas consultas de 10, 15 minutos, elas vão ser pagas a mesma coisa que uma consulta nossa de 30, 40 minutos, por exemplo. Então, acho que a gente tem até esse agravante mesmo de não ter um bom retorno financeiro quando a gente compara com outras especialidades. Então, isso deveria ser um impulso até para a gente, para o reumatologista procurar, como a Juliana falou, para procurar, né, entender melhor o que está acontecendo e como é que pode otimizar, né, o que ele tem no dia a dia. Sem contar as horas extras, né? Dos LMEs e laudos, nós temos sim, bastante. Exatamente. Nessa mesma pesquisa, os médicos pontuaram uma das características piores assim, da profissão, que seria a carga de trabalho, justamente. E isso acaba sendo um obstáculo muito grande nessa questão do conhecimento financeiro, né? Os médicos acabam não se organizando, não dedicando tempo para esse tipo de estudo. As informações, elas estão disseminadas. Hoje em dia é muito fácil a gente ter acesso às informações e estudar, mas dedicar um tempo para isso talvez seja um dos maiores obstáculos mesmo. Com certeza. Aproveitando, Juliana, essa deixa que vocês deixaram em relação aos médicos e os atendimentos de convênio, eu vou fazer uma pergunta um pouco capciosa, mas vamos ver dentro da possibilidade que vocês conseguem responder para a gente. Por que, então, que os reumatologistas têm tanta dificuldade de sair dos atendimentos de convênio e por que não conseguem sair dos plantões? Isso faz parte dessa questão que vocês falaram em relação ao desconhecimento financeiro ou vocês elegeriam mais algum ponto que vocês acham relevante? Eu acho que isso é bem importante, até eu vou dividir essas duas partes em atendimento convênio, plantão ou atender fora da reumato. Acho que é até mais fácil a gente começar pela essa parte de fazer plantão, atender como clínico. Isso acho que até é uma transição comum para o reumatologista recém-formado, que está se inserindo ainda no mercado, que principalmente quando entra em centros já mais saturados, que tem mais colegas, que é mais difícil se inserir. Então, me parece ainda muito, muito razoável o reumatologista fazer plantão no início de carreira, trabalhar em enfermaria. Eu trabalhei por muitos anos em enfermaria depois de que eu terminei minha residência de reumato e só consegui sair com tranquilidade com planejamento. E daí eu acho que a importância do planejamento financeiro também é nesse sentido, de tu poder otimizar
o que você gosta mais de fazer, o que você se formou, se especializou para fazer. Às vezes é muito difícil a gente sair dos plantões, por exemplo, mesmo não gostando, às vezes até odiando os plantões médicos. Às vezes é difícil tu conseguir sair porque tu depende financeiramente deles e a reumatologia ainda não sustenta. Então, nesse ponto, eu acho que o planejamento consegue ajudar no sentido de você perceber o quanto que realmente importa para você financeiramente. Por exemplo, os plantões médicos, eu vou usar isso como exemplo. 50% do meu salário é plantão médico. Então, você não vai provavelmente conseguir sair imediatamente disso, mas com planejamento, entendendo bem o quanto que isso realmente é o impacto, o valor mesmo, você vai aos pouquinhos conseguir fazendo um desmame, vamos falar assim, dos plantões e começar a fazer, por exemplo, que eu acho que é uma ideia interessante que eu fiz pessoalmente quando quis sair de alguns empregos que eu não gostava tanto, vou dar um exemplo, plantão eu ganho 5 mil reais por mês. Aos pouquinhos você vai juntando dinheiro para, quem sabe, ter 3 meses desses plantões, ou seja, nesse caso, 15 mil reais guardados, que caso você demore para engrenar, por exemplo, no consultório, você ainda tem uma reserva de dinheiro que vai te sustentar por 3 meses, que normalmente eu imagino que vai ser o tempo para a maior parte do pessoal conseguir se reajustar, reequilibrar, conseguir ter mais clientela. Então, acho que o planejamento financeiro ajuda muito, até mesmo nessas questões bem básicas de trabalho. Questões de convênio eu acho muito mais complexo, porque daí depende de circunstâncias, né, de regiões onde outros reumatologistas atendem por convênio, às vezes é super difícil conseguir emplacar daí um atendimento particular. Daí eu acho que entra muito mais até a formação continuada, o reumatologista está sempre atualizado, para os pacientes reconhecerem o valor do conhecimento, do estudo dele. Acho que esse realmente acaba até sendo um pouco mais o planejamento. Mas, com certeza, sair de um trabalho que você não curte, seja reumatológico ou não, de um plantão, acho que isso, o planejamento ajuda muito. Eu acho que os médicos que fazem plantão sem ser a sua vontade, tem médicos que gostam de fazer plantão, ou atendem por baixos valores, são médicos que não conseguiram ainda focar num plano futuro, né? Esse próprio estudo do Medscape, ele mostrou que 7 em cada 10 médicos, eles têm uma ideia do quanto eles querem ter quando chegar numa determinada idade. Agora, como fazer isso? Como chegar nesse objetivo que se imagina, né? Então, por isso que a gente conversar bastante sobre isso. Vocês estão falando em planejamento financeiro, né? E, em geral, quando a gente pensa num consultório, vamos falar, né? Vocês estão falando mais de consultório agora, bem sucedido, a gente acaba focando mais, né? No marketing, na propaganda, especialmente agora nas mídias sociais, fazendo isso através das mídias, né? Treinar aí nossa secretária para ela atender muito bem, tudo isso também tem uma ciência por trás disso, uma estrutura física, né? Bem interessante. Mas do ponto de vista desse planejamento que vocês estão falando, né? O que poderia contribuir de uma forma relevante aí para essa equação de sucesso, né? Muito boa essa pergunta, Malu. Eu acho que uma das primeiras coisas é entender que tempo, energia e dinheiro são coisas que estão diretamente relacionadas. O dinheiro que a gente obtém do nosso trabalho, ele é fruto da nossa dedicação, do nosso tempo, um tempo que às vezes a gente deixou de estar com a família da gente, de estar com filhos e tudo mais. E a gente tendo essa consciência, trabalhando essa consciência, a gente vai saber valorizar mais a nossa hora trabalhada, valorizar mais a nossa consulta, o nosso trabalho, né? Isso é muito importante. Então, acho que isso é um aspecto importante. Outra coisa que talvez que é difícil na nossa área, né? Para os médicos, é difícil para os médicos entenderem que todo o processo, a jornada do paciente, desde da ligação lá com o secretário, o primeiro contato, a consulta, o pós-consulta, o retorno, tudo isso não deixa de ser um processo de vendas, né? Isso inclui algumas técnicas, algumas coisas. Então, tentar aperfeiçoar isso tudo também é muito importante. O médico ele não deixa de ser um empreendedor também, né, no setor. E, claro, além disso, conhecimento sobre livro-caixa, um bom treinamento de secretária, essas coisas todas que a gente fala sempre, né? Juntando tudo isso, com certeza vai ter um consultório de sucesso.
Isso, o médico realmente, ele é um empreendedor, ele é um empresário, a gente acaba esquecendo disso, porque a profissão tá tão próxima da nossa vida pessoal, a gente sai do consultório e o consultório continua no nosso WhatsApp, no telefone, nas conversas com os amigos, com a família, então às vezes é difícil para a gente separar uma coisa da outra, né, a questão trabalho e profissão, mas realmente eu acho que tem que ter uma separação, a gente tem que separar para um lado a profissão, para o lado a pessoa, e isso também fala em questão de investimento, né, que nem a Juliana comentou agora também, tu tem um livro caixa, tu tem um dinheiro separado para o teu consultório, tu tem um investimento contínuo, seja em marketing, como é que hoje em dia não é muito difícil não fazer, né? Mas seja em isso, aperfeiçoamento técnico, isso também entra no aperfeiçoamento pessoal, de você estar sempre atualizado, tudo isso não só como pessoa, mas como profissional. E tem que ter uma visão que você é um profissional, você tem que ter uma postura de profissional, e tem que saber lidar com esse bastidor, que nem sempre é muito agradável, mas que é importante. Todo médico tem que ser o seu empresário, tem que ser um empreendedor, pelo menos nessa parte. Então, acho que isso é muito importante, esses conceitos, essa separação, vida pessoal, vida profissional. Isso é difícil, a gente tende a fugir um pouquinho, né, disso e terceirizar, querer não pensar muito, né, e ficar Sim. só com a parte científica, que é o que faz os nossos olhos brilharem, né, mas não tem jeito, né, precisamos aprender mais. E eu acho que aproveitando esse questionamento, esse ponto que vocês trouxeram, eu queria saber se vocês acham que, então, no fim, vale a pena investir principalmente ou somente na profissão, ou partir para algum plano B, tanto de mercado financeiro ou de empreendimentos, enfim, qual é a ideia de vocês sobre isso? Eu, pessoalmente, acho que depende muito de cada médico. Eu acho que não tem uma resposta única para isso. Algumas pessoas, o empreendedorismo ele é uma coisa que já está ali presente sempre, às vezes talvez desde criança, adolescente, início de carreira. Então, são pessoas que não vai ter dificuldade de seguir essa linha. Muitos vão ser muito pouco empreendedores, não vão querer realmente, que nem a Malu comentou, vão querer, né, terceirizar muitas dessas questões do dia a dia e tentar não se envolver com isso, e muitos médicos que eu conheço são assim. A maioria de nós vai ficar no meio termo de se preocupar um pouquinho disso, mas não gostar muito. Então, acho que existem vários espectros, e para cada espectro, acho que existe uma maneira de se lidar melhor com isso. Mas, sem dúvida, é importante não depender só do nosso trabalho, que seja ter, por exemplo, empreendedor, tem gente que vai ter franquia no shopping, que vai investir em lojas, que vai abrir um negócio, que vai, né, tentar fazer uma disruptura em alguma parte, vou criar uma empresa para trabalhar com dados, com data science, a gente tem visto bastante isso ultimamente. Mas, para a maioria de nós, mortais, assim, talvez um planejamento financeiro mais básico, com uma ideia básica de finanças, já seja o suficiente para muitos de nós, um seguro, talvez um seguro de vida para quem tem família e tem preocupação, né, de que algo aconteça de ruim, né, com a família, caso algo de ruim aconteça com a pessoa. Existem maneiras de fazer isso sem necessariamente virar um empresário, fora já, claro, do dia a dia, do que precisa como médico. Então, acho que depende muito do perfil de cada pessoa. Então, realmente existe um espectro gigante, assim, e a pessoa tem que começar a entender onde é que ela está nessa linha ali no EVA de 0 a 10, onde é que ela está nisso, se ela vai ser muito empreendedora, pouco empreendedora, média empreendedora, né, para a gente fazer um DAS 28. Então, acho que varia muito, realmente, de cada profissional. Interessar-se por educação financeira, montar uma carteira de investimentos, com certeza isso é um plano B, né? E é justamente o que a gente está trazendo aqui. A gente pode ter uma renda passiva, por exemplo, vindo de dividendos de empresas que a gente invista, ou de fundos de investimento imobiliário, alguns exemplos, né? Uma renda passiva que se some à nossa renda mensal como médico, né? Isso é bem interessante. E até nesse estudo que eu tinha citado, ali do Medscape, né, eles trazem um dado que dos médicos que perderam dinheiro no ano passado, 13% deles perderam por causa de maus investimentos. Né?
Não, é super importante. E, assim, para aquele médico que não quer sair de casa, né? Porque sair de casa é uma opção, e aí vocês, né, falaram muito bem que é muito individual e tem muitas possibilidades. Mas para o que não quer sair, a gente vem acompanhando um fenômeno muito interessante, né, da monetização do conteúdo, do nosso saber, né? Que antigamente a gente entregava de graça, digamos assim, hoje em dia a gente está aí através de cursos, mentorias, né? Normalmente, especialmente pós-pandemia em ambiente virtual, a gente vê esse conteúdo, né? Esses empreendedores digitais aí inundando aí as mídias sociais, né? O que vocês pensam disso? Vocês acreditam que é um caminho interessante? Como vocês veem esse tipo de empreendedorismo digital aí do reumatologista? Essa monetização ainda é uma prática bem recente, né? Acho que depende de cada médico também, né? Claro que é bem interessante, porque a gente consegue atingir um público muito maior em qualquer lugar do mundo, né? Acho que no futuro talvez seja um obstáculo também, a gente poder filtrar o que é de qualidade ou não, né? Já que está se tornando tão popular, né? Mas é uma opção para quem gosta. Eu acho que o Rodrigo tem mais a acrescentar também. Eu acho que sim, é uma coisa que apareceu muito agora na pandemia, né, com o próprio Zoom que a gente está usando, ou outros aplicativos, facilitou e popularizou, tanto que às vezes a gente tem até realmente um problema de ter uma sobrecarga até de aulas, de materiais disponíveis várias vezes por semana, que às vezes até acabam invadindo um pouquinho o nosso horário, além do que a gente consegue, né, dar conta de uma maneira razoável. Mas eu também acho que para muitas pessoas tem um perfil de gostar de lecionar, de gostar de explicar e conversar, eu acho que é uma opção que não existia muito antes, que hoje realmente o alcance é infinitamente maior de tudo realmente uma mentoria, né, do que antes com uma palestra, uma aula presencial. Eu acho que para muita gente também é um perfil interessante, mas também concordo, é uma coisa que está começando, a gente não sabe ainda muito bem como vai ficar o ambiente virtual no pós-pandemia, no que vai ser o novo normal, mas me parece uma ideia muito interessante. Eu conheço pessoas que já fazem isso há anos, até previamente à pandemia, e que tem sido um negócio que tem crescido muito bem. Tem muitas questões, né, éticas, legais, inclusive, né, quando a gente lida com o paciente ou com a indústria, que ainda precisam ser, né, bem regulamentadas, digamos assim, mas eu concordo com vocês. E eu vou até aproveitar que um pouquinho das duas deixas que vocês deram, mais uma vez. Primeiro, vocês falaram em relação à diversificação, princípio básico do mundo dos investimentos, né? E a outra coisa que a Juliana falou em relação a investimentos mal realizados, né? Com a própria pesquisa do Medscape mostrando a perda de dinheiro pelos médicos aí no ano passado. Então, pensando nesses dois aspectos, acho que um tema que a gente não pode deixar de falar é sobre a aposentadoria. Primeiro quando começar a se preocupar com ela, como planejar uma aposentadoria dos sonhos, ou então pelo menos que você não perca o seu padrão de vida lá no momento da sua velhice, no momento que talvez você vai até precisar um pouco mais do que a renda que você precise hoje. Então, como se preocupar, se planejar para isso e como não cair em maus investimentos. Afinal, muitos conselheiros financeiros estão mais preocupados nos seus próprios interesses, na venda de determinados produtos, do que realmente no interesse do profissional, do médico que estiver ali escolhendo o produto. Então, Arivelto, essa acho que é uma preocupação extremamente importante e eu fico muito contente que ultimamente eu tenho visto bastante essa questão pelos médicos recém-formados. A gente entende que no futuro de talvez algumas décadas a gente não tenha mais uma previdência que consiga dar um suporte. A gente tem um envelhecimento progressivo da população, isso não é só aqui, é claro, em todo o mundo. Essa é uma questão previdenciária, é uma questão que está sempre em debate. E mesmo agora, a questão de previdência é um problema, porque a gente tem uma perda da capacidade financeira na previdência. Quem ganha acima de um salário mínimo não vai ter uma reposição da previdência que é equiparável a uma inflação, o que significa que ano após ano, o dinheiro vai sendo corroído. Os aumentos que vai receber com o passar do tempo, eles não vão ser equiparáveis ao que a gente tem a perda pela inflação. Então, hoje já não é um bom negócio depender inteiramente da previdência privada,
e mais essa questão de risco que a gente tem no futuro. Então, eu sou bem xiita nessa questão de aposentadoria. Eu acho que a gente tem que pensar na aposentadoria assim no primeiro momento que tu receber o teu primeiro contra-cheque. Talvez, eu sei que na residência é muito difícil, não sobra dinheiro na residência para ficar pensando em aposentadoria, né? A gente está pensando ali no almoço de amanhã. Mas se for assim, nunca sobra, hein? Não, para mim nunca sobrava. Então, pelo contrário. Então, eu acho que realmente, quando o momento terminou a residência, que a vida começou a tomar um novo rumo, aí já é o momento para começar a pensar em aposentadoria. Para poder realmente fazer isso de uma forma mais confortável e menos dolorosa. É muito mais fácil depositar menos dinheiro por mais tempo do que muito mais dinheiro por menos tempo. É muito mais suave quando a gente deposita, sei lá, R$100 por mês por 40 anos do que R$20.000 por ano por 20 anos. Então, não, é uma coisa exponencial que o tempo faz muita diferença. Então, quanto mais cedo você conseguir se preparar para a aposentadoria, melhores são as condições de essa aposentadoria realmente ser muito mais agradável, manter qualidade de vida, manter padrão de vida, né? Pelo menos isso. Quem sabe até usufruir ainda mais coisas, né? Viagens, ajudar os netos, enfim. Acho que nunca falta opções para a gente fazer com dinheiro, né? Esse conceito de aposentadoria dos sonhos, né, ele varia bastante. Eu conheço pessoas que o sonho é diminuir a carga de trabalho, viver com a família na nossa casa, outros querem viajar pelo mundo, outros querem largar tudo e morar na praia, né? Mas todos têm um objetivo em comum. Eles querem uma tranquilidade financeira, né? Eles querem ter uma aposentadoria, uma independência financeira e poder usufruir dessa aposentadoria que eles imaginam tanto, né? Dos investimentos. Começar desde cedo, como o Rodrigo falou, a se preparar para isso. Com certeza é importante. Sensacional esse papo, mas vocês já perceberam que a coisa vai muito mais além e nós vamos precisar de mais aulas e mais informações de vocês. Então, o Rodrigo tem uma novidade super interessante. Conta aí, Rodrigo, onde que a gente pode aprofundar aí os nossos conhecimentos financeiros? Então, no dia 27 de setembro, né, e nas 5... Vou refazer. Então, no dia 27 de setembro e nas 4 segundas-feiras seguintes, então um ciclo de 5 aulas, nós vamos ter um curso de finanças voltadas para médicos, que vai ser feito tanto por eu, pela Juliana, como por outros colegas, como a Penélope, o Valderílio, o André. Então, nós vamos fazer esse ciclo de 5 aulas falando sobre finanças para o público que não entende. Então, aulas bem do básico, de como a renda fixa, o que é uma renda variável, como é que você faz uma aplicação num fundo de investimento, outros tipos de empreendedorismo que a gente comentou bastante aqui. Então, todos estão convidados. A gente pode deixar com vocês daí o link? Vamos, a gente vai deixar o link na descrição do podcast e também vamos colocar lá nas nossas mídias, no Instagram da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Vai ser sensacional, né? E agradecer a você, ouvinte, né? Quem está nos vendo aqui, que nos acompanhou até aqui, tá? Queria pedir para vocês deixarem também as suas sugestões de tema lá também no Instagram da SBR para nós, né, Eri? É isso aí, estamos super atentos e queremos atender a todos. Podemos deixar um último recadinho? Eu também. Claro. Então, do nosso podcast, para quem também quiser continuar. Claro. A cada 2 semanas a gente publica novos episódios, então, pessoal, quem gostar e quiser se atualizar um pouquinho mais, também ouve lá com a gente, é o Consultório Financeiro, tem em todos os agregadores de podcasts. Então, a gente vai ficar super feliz também com a participação de vocês. Sim, eu já escutei. Sensacional. Eu também gostaria de convidar os colegas a seguirem o nosso perfil no Instagram, @podcast.consultoriofinanceiro, e acompanharem o podcast nas principais plataformas também. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente, viu? tchau, tchau. Até a abraço. próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.